serão o Dr. Irineu e o Dr. Sapucaia. Terão, assim, toda a alegria, toda a paciência, toda a boa vontade de ter lido o seu trabalho, de estar aqui dialogando com você. E tenho certeza, e falo isso em nome dele, que isso não tem nada a ver com uma banca inquisitorial. Isso tem mais em te ouvir, em querer te ajudar, nesse momento fazer um frescobol e não um jogo para te atacar. Aqui não tem inimigo. Você bate e a gente devolve para te ajudar. A gente está levantando a bola para você o tempo todo. Então eu gostaria que você ficasse muito tranquilo. Sei que não é possível ficar totalmente tranquilo, mas você está entre amigos. Faça a sua apresentação. Eu estou aqui cronometrando o tempo mais para te ajudar. Se você estiver passando dos 10 minutos, eu te aviso, faço sinal aqui e tudo mais. E gostaria de desejar boa sorte. E agradecer também pela paciência de nos esperar. E vai com tudo, Isaac. Está tudo tranquilo para você? O procedimento é você falar, depois eu passo a palavra do Sapucaia, depois do Irineu, e você vai respondendo gradativamente. Depois nós nos reunimos aqui numa outra sala e anunciamos o resultado. Lembrando que a gente só anuncia entre aprovado ou não, e depois a sua nota é postada lá no campus e você tem acesso a tudo isso lá, tá bem? Tá bem. Meu muito obrigado também. E primeiramente, antes de começar o trabalho, gostaria de primeiramente agradecer ao Dr. Rafael Melo pela orientação durante todo esse trabalho. Gostaria também de agradecer ao Dr. Irineu pela disponibilidade, ao Dr. Rafael e aos meus colegas de curso. E assim, antes de mais nada, eu quero começar a falar um pouco sobre o meu tema, sobre que é a liberdade de expressão, uma crítica à luz da Constituição. Bom, como o próprio nome já diz, né, eu vou fazer uma crítica, à luz da Constituição. E assim, como a liberdade de expressão é um conceito fluido, né, como coloca um trabalho, pode-se ver que ela abarca várias concepções, como a concepção, né, falo de Tocqueville, e também uma crítica, né, que Nigel faz em seu trabalho. Então, durante o trabalho, eu vou discorrer, falar mais um pouco sobre um viés histórico, né, falar sobre mesmo a liberdade de expressão. E no final, vou trazer um caso emblemático, que é o caso do Daniel Silveira, que fala mesmo sobre qual é o limite da liberdade de expressão. Bom, vou fazer uma análise em relação a Nigel, né, explicar o que ele fala em sua obra, né, sobre essa exposição da mídia, né, sobre esse falar em público, né, que na verdade essa expressão ela não pode só ser aquela do âmbito privado interno, né, que no caso ela seria aquela que é propagada quando você tem um determinado público, que no caso foi o que o Daniel Silveira fez, né, no pronunciamento através, né, do seu canal no YouTube. E assim, eu inicio o trabalho discorrendo sobre a estrutura dos direitos fundamentais, né, sobre o movimento constitucionalismo, né, como ele se deu, como ele iniciou-se na Europa e nos Estados Unidos. E esses movimentos constitucionais, eles propiciaram a formação da Constituição, né, como centro do nosso ordenamento jurídico. E assim, esse movimento constitucionalismo, ele trouxe uma Constituição para um ponto mais central, né, do nosso ordenamento. E, consequentemente, trouxe a valorização dos direitos fundamentais, só que podemos observar que alguns direitos fundamentais, ele em caso concreto, né, ele vai de contra um outro direito, podemos dizer com um terceiro, né? E assim, e nesse caso também eu trago a técnica da ponderação, né? Eu discorro também sobre Alexis, sobre o trabalho de Dworkin, o que eles entendem sobre a regra do tudo ou nada, né? E a diferenciação de uma regra para um princípio. E nesse ponto de ponderação, eu coloco o sistema, né, de ponderação, que ele afirma que quanto maior for a restrição, né, que eu impor ao outro, né, tão mais relevante deve ser a justificativa para motivá-lo. Então, nesse ponto, eu trouxe alguns casos emblemáticos que foram objeto da nossa jurisprudência, solucionados pelo STF. E um desses exemplos foi o caso da colisão entre os direitos da personalidade e dignidade do filho e a proteção e integridade
do genitor e a intimidade do genitor, na questão da obrigatoriedade do exame do DNA. Então, o STF ele entendeu que deve prevalecer a proteção do genitor em face do direito do filho. No entanto, a negativa do pai em realizar o exame de DNA, isso traz uma presunção relativa de paternidade. E esse foi um caso bastante emblemático mesmo, né, que mostra a ponderação, né, os limites dos direitos fundamentais, como eles devem ser, de certa forma, sopesados no caso concreto. Nesse caso, houve a proteção, né, do genitor, do pai, porém, pode observar que não houve uma proteção total, né, ao mesmo tempo que também implicou uma presunção relativa de paternidade. E como é uma presunção relativa de paternidade, né, admite-se prova em contrário. Feito todas essas considerações iniciais sobre as estruturas de direitos fundamentais, eu também discorro sobre a técnica ponderativa, quando eu trouxe alguns casos, né? Depois eu falo sobre o conceito fluido da liberdade, porque se for pensar, a liberdade ela abarca vários conceitos. E nesse sentido, eu quis trazer o pensamento de Tocqueville acerca desse assunto. Tocqueville é um filósofo francês do século XIX, e ele foi aos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele foi fazer uma pesquisa no sistema prisional, porém ele acabou que ele gostou muito, ele ficou deslumbrado com o sistema prisional, e também nessa parte eu não coloco no trabalho, estou só mencionando porque ele foi aos Estados Unidos, e assim, ele ficou deslumbrado pela liberdade política existente naquele país, que levou ele a escrever o livro, né, Democracia na América. E nesse sentido, né, ele traz um marco temporal mesmo entre a nova liberdade, né, entre o antigo regime e o novo, né? Ele traz um novo conceito de democracia, né? Aquele ideal que estava, de certa forma, se transformando, né? E assim, ele teve contato mesmo com o início da democracia, por isso eu quis trazer esses pensamentos dele, né, sobre esse ideal. Então ele fala, né, sobre a discussão da liberdade, né, que ele explica que a liberdade ela está no cerne da vida, né? Ela está no cerne da vida coletiva. E na medida que se viver no público, né, significa coexistir com o diverso. Ou seja, em toda a vida social subjacente à relação entre você e o outro, né, é exatamente nessa relação entre eu e o outro que existem os problemas concernentes mesmo à liberdade. Então, quais são os limites, né, de um indivíduo frente ao outro? Quais são os valores subjacentes à ação livre, né, necessária para a convivência nesse sentido, né, essa convivência com o outro? Então, esses problemas que Tocqueville enfrenta, né, dos limites da ação humana em relação aos limites determinados pelo outro, né? E assim, a liberdade pensada por Tocqueville é uma liberdade propositiva, e utilitária, né? Como se fosse, podemos usar como exemplo, como um instrumento, né? E feito esse gancho, então eu entro para falar sobre a complexidade do direito, né? A liberdade de expressão, que hoje pode enxergar que o direito fundamental à liberdade de expressão é, sim, um dos direitos mais controversos e alvos de diversas polêmicas, principalmente no advento da internet e das redes sociais, que impactou muito esses problemas. Geralmente, hoje em dia, a liberdade de expressão ela está sendo confundida, né, ultimamente como o discurso de ódio, né, conhecida na nomenclatura de hate speech, né? Então, nesse ponto, eu trouxe até um artigo, né, do Daniel Sarmento, que inclusive quem passou esse artigo foi o ilustre Dr. Rafael. E assim, ele fala sobre a liberdade de expressão, né, esses problemas do hate speech, né? E então o Daniel Sarmento ele examina e fala que de um lado a liberdade de expressão ela não deve proteger a difusão, né, a difusão das ideias com as quais simpatizamos, mas também aquelas a quais nós desprezamos ou odiamos, né? Como, por exemplo, posso citar o racismo. Porém, para ele, né, o remédio, né, para mais ideias deve ser a divulgação de boas ideias, né, a promoção do debate e não a censura.
E ele fala, né, que de um lado estão aqueles que sustentam que as manifestações devem ser admitidas porque que elas não devem ser admitidas porque violam princípios, né, e da convivência social, né, e da dignidade da pessoa humana. E assim, nesse ponto, né, que Daniel Sarmento fala dessa rivalidade entre os que apoiam a liberdade de expressão em grau máximo, né, mas que deve sim amor ao debate e assim, como digamos, de reprimir mesmo o discurso de ódio. E entre contraposição, existem outros pensadores que pensam que sobre essa mitigação dessa liberdade exagerada, né? Então eu trago para vocês como exemplo o caso Elvanger, né? Esse caso ele fala sobre o discurso de ódio em face dos judeus e como o STF enfrentou essa problemática, né? E esse caso ele é um caso bastante emblemático, né? E mostra como o nosso ordenamento, como a nossa Suprema Corte, como a jurisprudência, ela enfrenta essa questão de hate speech. E esse caso, o Elvanger, ele ficou bastante claro, né, que como o STF trata essa questão do discurso de ódio em relação à dignidade de um povo, né, no caso dos judeus. E esse caso Elvanger decidiu-se, né, que as manifestações de cunho antissemita, elas não é admitida aqui no Brasil e pode ser objeto de persecução penal pela prática de crime de racismo. E assim, dito isto, entro no livro do livro da liberdade de expressão, que foi elaborado por desculpa se eu estou pronunciando errado, que foi Nigel Burton. É essa pronúncia mesmo, doutor Rafael? E assim, ele fala que é raro encontrar alguém preparado para entender para entender e aceitar todas as expressões, né, em todas as circunstâncias, especialmente as de opiniões que expressam e incitam violência. E no capítulo 1º da obra de Nigel, ele traz para a gente que a liberdade de expressão ela possui um valor especial em uma sociedade democrática, que os constituintes têm interesse, sim, em ouvir, contestar, né, um amplo leque de opiniões. E em contrapartida, Nigel ele constata a dificuldade que reside em determinar exceções à presunção de liberdade, né? E assim, de forma que a aplicação do princípio não enseje em uma censura indesejável, mas sim, Nigel ele reconhece sim certos limites que devem ser impostos à liberdade de expressão, como, por exemplo, aqueles de segurança nacional, né, a exibição de conteúdo pornográfico. Ele defende que o tipo de liberdade de expressão que vale a pena cobiçar é a liberdade de expressar nossos pontos de vista, né, e também de expressar num momento e local apropriado. Essa questão que a gente tem que se ater, sim, a local o local apropriado, né? Para nós fazermos a liberdade de expressão vigorar. E falando nisso, né, nessa questão de local apropriado, é que eu entro para finalizar, né, falando, né, do Daniel Silveira, do caso específico do Daniel Silveira, né, o que aconteceu. Daniel Silveira foi acusado, ele é um ex-deputado, né, ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de coação, incitação e animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo. E assim, além de tentar impedir o livre exercício dos poderes da União. Ele foi acusado também de ter publicado um vídeo na internet em fevereiro do ano passado, no qual ele defendeu o AI-5, que o AI-5 foi um instrumento de repressão, né, mais duro da ditadura militar. E também ele defendeu a destituição dos ministros do STF, né? Então, assim, nesse ponto, né, Alexandre de Moraes, ele consagrou que a liberdade de expressão ela não pode ser um escudo para a prática de crimes. A defesa do deputado, né, em sua defesa, ela alegou que os fatos que embasaram a prisão não configuravam em um crime, porque
porque o deputado ele tem uma prerrogativa, né? Uma prerrogativa de inviolabilidade material pelas opiniões, palavras e votos do congressista. E assim, sendo assim, a condenação do deputado demonstrou que expor suas opiniões pessoais pode ocasionar em severas represálias, né? Como diria Nigel, né? Será que esse é o local e momento adequado, apropriado para o congressista expor suas opiniões? E assim, mais nesse final eu faço uma pergunta, né? Será que todo indivíduo ele deve pensar igual? Será que todo indivíduo ele deve expressar publicamente, pensando nas ideias que as outras pessoas mesmo se iriam aprovar elas? Será que todo mundo pensa igual, né? Porque todo ser humano ele possui convicções pessoais, né? E nem todos é expressa livremente. E assim, a maioria por temor, né? E por temor a represálias, né? Sejam elas em grupos de amigos, né? Rede de inseridos, grupo familiar, né? E assim, o objetivo desse trabalho em si não foi esgotar o tema da pesquisa, mas foi trazer uma discussão sobre o assunto, né? Então no final eu trago um posicionamento, né? Um posicionamento meu, que acredito que o direito à liberdade de expressão ela deveria ser denominada, depois de tudo isso que falei para vocês, como direito à liberdade mitigada, né? De expressão. Porque a liberdade, hoje em dia, ela apresenta limites contrários à própria natureza da liberdade. De certa forma, é uma liberdade engessada. Então, o que se deve, hoje em dia, você deve escolher, né, o que você falar. Né? Você tem que escolher a dedo o que você falar, para não ser chamado como um linguajar popular, né? Não ser cancelado. E hoje, para você não ser cancelado na internet, você deve escolher a liberdade que você pronuncia, né? Os ideais que você pronuncia nas redes sociais. E nesse ponto, né, é o que Nigel ele chama, né, essa expressão de veto do inconveniente. E depois de todas as colocações que eu fiz, eu finalizo meu trabalho. Eu te parabenizo desde já pela sua apresentação, e todo o seu nervosismo não foi justificado. Você conseguiu apresentar com certa tranquilidade o trabalho. Então, parabéns por cumprir essa primeira etapa. Professor Obrigado. Rafael Sapucaia, você nos escuta? Sim, tudo bem.